Então, assim, o que que eu posso dizer pra vocês? O filme, ele não segue à risca, tá? O livro, né? Os próprios capítulos, os nomes dados, né? As partes que o filme apresenta são diferentes dos capítulos do livro. Mas a base é muito parecida, né? A adaptação foi muito coerente justamente por essa questão poética. Eu penso que a fotografia, as músicas, né? Assim, a parte estética do filme foi muito fiel àquilo que a gente vai sentindo ao ler o livro. Há um momento, né, que aparece, na verdade, no começo do filme começa com um vinil tocando uma música maravilhosa, né? E isso já pega total a gente, assim, tá? Que até vou colocar depois a música Rica, é uma música que eu conheço há alguns anos e é muito, muito linda. Bom, o que eu fui escrevendo aqui de coisas que eu fui percebendo, tá? É justamente como o Camilo, né? Ele segue, assim, o olhar do menino é o olhar do filme, digamos assim. Ele vê o mundo com os filtros que a pessoa que cuidou dele tinha colocado nele, sobre a questão, né, da pessoa que é LGBTQIA+, o que ele pensa dos outros. Então, é aquela questão da moralidade, do que é certo, o que é errado, né? E o pai dele, né, o pescador, ele acaba mostrando esse lado mais humano, esse lado mais, cara, a gente não precisa ter preconceito, a pessoa que vai te vender a pipoca, se ela não é hétero, tá tudo bem, ela é uma pessoa, e por aí vai, né? Então, inclusive as palavras que ele usa pra se referir à escória, né? Assim, faz muito sentido, né, nesse sentido, tá? E eu acho que todo filme, com essas falas, com essas reflexões, acaba, né, o público acaba pensando no que é real e o que não é, o que é fruto da nossa falsa moralidade ou alguma coisa assim. E é claro que isso fica muito claro também com a nossa personagem Anã, que tem aquelas vizinhas com o falso, ou para ela sendo um verdadeiro ato de cuidar, mas que acabam acabando, né, com aquela vizinha que é a Anã. E a raiva que elas ficam quando elas percebem que aquela vizinha que é completamente diferente era a pessoa que os maridos acabavam indo encontrar. Então, isso também é muito forte e eu acho que é muito legal. Mas voltando pro Camilo, que é o menino, né, que é adotado pelo pescador, a inocência dele e até a crueldade, às vezes, inocente que ele demonstra algumas coisas, é a verdade que ele conhece, né? Porque as pessoas foram colocando isso na cabeça umas das outras, né? O pescador, ele é aquele cara que realmente demonstra o amor como gesto. Eu não preciso das coisas materiais, eu não preciso comprar as coisas, né? Então ele representa ali uma inocência rara. Eu não sei se foi só o meu olhar, mas me parece que no filme ele é retratado como mais diferente do que no livro, tá? Mas talvez tenha sido só assim, um sentimento meu, tá? Ele, por exemplo, tem uma parte que ele diz que ele não sabe teorizar sobre o amor. Então, quando perguntam, né, o que os pais dele disseram sobre amar, ele diz que não sabe, mas ele mostra nas atitudes. No momento que ele quer pegar aquela criança para cuidar, no momento que ele cuida da Isaura, né? No momento que ele cozinha pro filho, né? Eu acho que todos isso são o amor nas atitudes, nos gestos, mesmo que tu não saiba explicar, falar o que é. Então é o amor como cuidado. Então esse fato de ele cozinhar, né, a geleia ali, a comida como afeto, né? Eu achei isso sensacional, essa imagem. O dividir a casa, o abrir a casa para as outras pessoas num jantar ali mais no fim do filme, né? Esperar o tempo do outro, por exemplo, na questão da Isaura, que é uma pessoa muito sofrida, muito fechada, e ele espera o tempo dela. Então, essa paciência, isso é amor, né? Então, me parece que seja isso. Ele não invade o outro, ele aceita, ele espera o tempo do outro, né? E eu achei muito simbólico no momento do filme em que os três, a Isaura, o menino e o Crisóstomo, eles estão cuspindo os caroços da jabuticaba na janela, né?
E é uma coisa tão simples, até pode parecer nojenta, mas essa simplicidade, essa beleza sem glamour é sensacional. E daí, um parênteses aqui, nada a ver com o filme, com o livro, né? Mas o Rodrigo Santoro, neste filme, ele se apresenta muito mais judiado, até pela profissão, né, de pescador. Tanto que no livro e na história ali do filme, ele deveria ter 40 anos. Mas nessa cena em especial deles na janela, gente, a gente percebe como o Rodrigo Santoro é lindo de qualquer jeito. Ele tá muito bonito naquele momento. E eu achei isso bem legal também. Sobre a Isaura, eu achei muitas coisas parecidas com o livro, mas algumas coisas que me pegaram, assim, que me chamaram a atenção. Eu achei a relação com a mãe dela muito mais forte, muito mais pesada no filme, né? A mãe dela, assim, me pareceu pior do que como eu tinha lido no livro. E esse foi um dos motivos de eu querer voltar no livro pra ver se eu tinha me passado em alguma parte, que eu tinha me esquecido. E realmente não, me parece que no filme retrataram a mãe da Isaura, principalmente, assim, bem pior. Ela é o retrato da menina da mulher que não aprendeu a ser amada, né? A mãe e o pai sempre naquela de levar a filha, não pode ter relações antes do casamento, ela já era prometida para um rapaz. Tudo isso foi fechando ela, né? Me pareceu que a mãe, assistindo ao filme, queria demonstrar uma vontade de ser o que não era, mas no livro não fica tão claro isso pra mim, pelo menos, tá? Ela confunde o cuidado com a invasão, né? Inclusive do corpo da Isaura, né? E a Isaura cresce ali totalmente diferente. No livro é um pouco diferente. No livro ela tem uma relação mais diferenciada com o pai. Me pareceu que foi diferente no livro como eles retrataram. É claro que no filme precisa ter ali um teor mais pesado, muitas vezes, para chamar atenção, e eu acho que foi isso que aconteceu, né? Então, assim, o noivo dela não vira marido, porque ela cedeu, né, aos seus encantos, digamos assim, antes do tempo, segundo a mãe dela. O sexo acaba não virando um desejo para ela, ela fica completamente assim, meu Deus, enraivada, anojada com essa ideia do sexo. E o amor vira meio que uma obrigação, tanto que ela casa, né, com um rapaz que também não gosta de mulheres, gosta de homens, mas ninguém aceita isso. Houve alguns momentos, assim, no filme que eu achei de uma beleza profunda, que é a parte da alça do vestido dela, né, deixar ou não deixar tirar, que ela começa com aquela questão, eu achei isso de uma beleza, assim, muito bonita, que achei muito poético a maneira como eles retrataram. O diário que ela escreve como forma de existir, como organizar o mundo, como sobreviver. Então, isso bateu muito em mim, porque vocês sabem que eu entendo a escrita como forma de expressão, como forma de a gente falar o que a gente quer, de a gente guardar coisas, de a gente reorganizar pensamento. Inclusive, na redação, eu acredito muito nisso. A redação, ela é uma organização de ideias, né? Então, o diário dela no livro, assim, no filme, me chamou muito a atenção. E o varal que cresce lá na casa do Crisóstomo também foi muito poético, né? Porque me mostra que a casa tá sendo habitada, a vida tá ganhando volume, né? Aquele homem que vivia sozinho vai tendo ali as outras peças de roupa de outras pessoas que fazem parte desse quebra-cabeça. Eu achei isso lindíssimo, né? E o Antonino, né? É a violência que nasce da vergonha de si. Ele é um rapaz que a mãe completamente, assim, castra em todos os sentidos, porque ele não pode ser aquilo que ele é, e ele gosta de homens, e ele não pode viver isso. Então, ele acaba casando com a Isaura, porque era o que restou, tanto ela quanto ele, né? E mesmo ele não conseguindo suprir nada, me mostra que eles têm um cuidado entre si, aquele momento que ele começa a maquiar ela. Achei isso lindíssimo, lindíssimo, né? Não é um amor ideal, mas é um amor possível para o que eles tinham naquele momento. Então, achei isso sensacional. E também ele se aceitando, depois ele ali, né? Aparece ele na casa do Crisóstomo, então mostra ali uma aceitação. Eu acho que a aceitação de tudo e das diferenças começa ali no Crisóstomo. E achei isso, assim, muito legal. A vila, né, ela representa tudo que há de ruim. Então, é a hipocrisia, a religião, o julgamento, o que é certo, o que é errado, né? E aqui, eu tive muitos insights, né, que aparecem no livro. A Anã vive o que ela quer.
né? As pessoas acham que tem um poder sobre ela, que ela parece uma bonequinha, e ficam apavorados quando veem que ela tem uma cama de casal no quarto, mas ela vive o que ela quer, né? E por isso que ela escancara a hipocrisia dessa vila e daquelas mulheres que fofoqueiras, que querem tomar conta de tudo e saber de tudo, né? O próprio padre com a aliança também, quando ele pega e não transforma aquilo em doação, né? Aquilo ali também foi muito pesado pra mim, né? E o avô do Camilo, ele parecia ser muito legal, mas ele também revela uma ignorância horrorosa com pessoas diferentes, né? Então, eu acho que o que fica do filme, né, e também do livro, é quem diz o que é certo e o que é errado. Quem é juiz do quê, sabe? Eu acho que foi algo bem, assim, que me puxou bastante. Me parece que tem todo esse viés fantástico, de literatura fantástica, de memória de literatura, né? Então essa pitada das coisas fantásticas é belíssimo. A Isabel Allende faz isso muito bem, né? Então pra quem não lê, Isabel Allende é maravilhosa nesse sentido. Me parece aquelas pessoas do início, né, como antepassados, como fantasmas, me lembrou muito uma questão de constelação familiar, né? Isso foi extremamente, assim, a gente se perdoando o passado, perdoando as coisas que aconteceram, tá? O menino lendo o livro do Walter Hugo Mãe, né? Então, é como se ele carregasse todas as histórias de todos, o filho de 1000 homens, todos temos muitas histórias. Me pareceu, tá, que tem uma referência muito forte com 100 anos de solidão, aquela questão da memória coletiva, dos fantasmas, né? Me parece também, me lembrou muito Alberto Caeiro em alguns momentos, aquela questão do olhar direto, sem metafísica, o sentir antes de explicar, o apenas aceitar as coisas como elas são, sem tentar ficar mirabolando coisas. Então, me lembrou muito Alberto Caeiro, tá? E o Camilo, né, aquele menino, ele é feito de todos, sendo que a cena final me parece isso, né? Ele é literalmente o filho de todos. E ele vai construindo os preconceitos, ele vai retomando, ele vai aprendendo, ele vai mudando, né? Aquele momento da cena do jantar na casa, me parece que é uma tentativa de mudança, quando eles convidam, inclusive, né, a sogra da Isaura, aquilo tudo, né? Então eu acho que é a tentativa de mudar o destino, o futuro daquelas pessoas. A casa não me parece só um espaço físico, é um lugar onde se pode existir, porque, né, o Antonino tá lá, então ele pode ser quem ele é lá, ele pode errar, ele pode ser feliz, ele pode olhar para as pessoas, então isso foi muito significativo para mim. E a casa, ela vai crescendo como aquele varal que eu falei antes, cresce também, né? E aquela cena final que eu já comentei, me pareceu muito uma constelação familiar, todos que vieram antes ali ao redor, né? Todos carregam dores antigas, todos têm traumas, todos têm suas histórias, todos foram rejeitados em algum momento, de uma forma ou de outra, mas agora eles pertencem, né? Então, me parece que sim, aquele menino é o futuro, né? É o que representa as coisas melhores, as coisas boas. É um menino feito de todos, porque ninguém se constrói sozinho. Então, achei, assim, muito bonito. Por mais que não tenha seguido exatamente a ordem do livro, né, e é muito parecido, eu achei que o filme, ele conseguiu captar exatamente essa essência, sabe, essa questão de essência mesmo. Então, a sugestão, assim, para essas férias, assistam, é lindo. Talvez no primeiro momento cause estranheza, porque não é uma obra, assim, como a gente tá acostumado a assistir, é uma obra que exige uma certa sensibilidade, mas se deem essa chance de assistir. Depois, quando eu for falar como usar na redação, eu volto exatamente pro livro, tá? E trago alguns comentários também exatos dele. Dá para usar tanto o livro quanto o filme, né, em redação como repertório, com a mesma ideia, mas daí eu consigo organizar melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, que tenha feito sentido, que se vocês quiserem comentar alguma coisa, se já assistiram, por favor, estou, né, com os olhos bem abertos para ler o que vocês vão falar. Se quiserem mandar algum áudio, alguma coisa, estarei atenta. Então essa sugestão é bem legal para essas férias.